Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje vocês estão acompanhando aí a nossa cobertura total aqui da COP27. E quem está aqui do meu lado e vai falar conosco agora é a Cira Moura, que é a secretária executiva. É ela que carrega o piano aqui. Tudo bem, Cira? Tudo bem, Carlos. Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Ok, a gente que agradece a sua cobertura aqui na COP. Vamos falar um pouquinho do consórcio, que você falou das câmaras temáticas, eu acho que isso é um ponto bacana da gente situar o nosso público. Quantas câmaras são, quais são os assuntos tratados e qual é vamos dizer assim, qual é o percurso que seguem as decisões dessas câmaras? Ok. Na verdade, então, o consórcio, quando foi constituído, todo o grupo, todas as representações dos 9 estados assentaram e desenvolveram um planejamento estratégico. Esse planejamento ele tem um horizonte de 2019 a 2030. Então, tem ali vários projetos e, óbvio, que os projetos estão sendo feitos por escala, um a um, de modo progressivo, certo? As câmaras, como você perguntou, são 7 câmaras setoriais. Nós temos a Câmara de Meio Ambiente, que é a câmara mais central, que a gente começou a fazer os grandes esforços a partir dela, né? Mas temos também Câmara de Saúde, de Educação, Câmara de Comunicação, de Planejamento, de Gestão Fiscal, né? Talvez eu tenha esquecido alguma. São 7 câmaras, acho que eu citei todas. E aí a gente tem projetos vinculados a elas e está avançando. Nesse ano de 2021, 2022 até 2023, os governadores priorizaram 5 programas, que é mais, vamos dizer, que a gente está chamando de programas âncora, aqueles que têm uma envergadura mais na área ambiental, né? E aí, progressivamente, os outros projetos vão entrando. Esse lugar é diferente, hein, rapaz? As pessoas às vezes não entendem, né, o que é uma COP, né? Aqui a gente tem 2 ambientes. Esse que a gente está aqui é um ambiente que a gente chama de promoção. Aqui estão os estandes, os pavilhões dos diferentes países, das organizações, dos governos, etc. Há trocas, há lançamentos, há palestras, etc. Lá do outro lado a gente tem um salão de negociação. Pois é, eu fui lá, eu senti o peso lá, eu cheguei lá e falei, opa, aqui o negócio não é fácil não, hein? Isso, lá é onde estão as partes representadas pela convenção e que vão discutir, de fato, os temas, os acordos que são discutidos na questão climática. E o legal disso tudo, gente, é o seguinte, essas partes que estão lá, e o Marcelo faz parte das partes, né? Ele está como negociador do Brasil e a gente vai falar sobre isso. É um trabalho que não é um trabalho que começou do zero aqui, não. É um trabalho que já vem de muito tempo, né, Marcelo? Sim, essas são negociações contínuas. A COP é só um momento onde a gente reúne, discute, saem algumas conclusões para dar os passos seguintes. Mas isso vem sendo trabalhado ao longo dos anos e a gente tem reuniões ao longo do ano preparando documentos e todo o processo para as negociações que acontecem aqui. Pois é, eu participei de uma reunião no COSAG, lá na Fiesp, há alguns meses atrás, acho que em julho, e você participou dessa reunião e você não estava no Brasil, você participou direto da Alemanha. O que estava acontecendo lá naquele dia? Então, eu estava exatamente num que a gente chama de uma reunião dos órgãos subsidiários. São exatamente as estruturas da UNFCCC que preparam os documentos para discussão aqui. Entendi. Então lá a gente teve a discussão do que está sendo proposto aqui para se tomar uma decisão na COP. E você está animado? Eu quero saber o seguinte, essa é a COP, está sendo conhecida como a COP da implementação. Eu estou bastante animado com isso, porque a gente vê o discurso aqui assim, chega de promessa, chega de compromisso, vamos realmente partir para implementar e para fazer. Você está animado com isso? É isso mesmo, Carlão. A ideia aqui é sair do papel para a ação. Né? Lógico que a gente está num momento de dificuldades globais, com guerra, com pandemia e etc., que estão limitando um pouco algumas discussões, especialmente quando a gente fala em financiamento, quando a gente fala nessas questões. Mas o foco aqui e o interesse de todo mundo é como que a gente coloca em campo para começar a jogar algumas dessas decisões que já foram tomadas. A gente já sabe o que tem que fazer, né? A gente já sabe o que precisa
fazer para conseguir manter aqui a temperatura dentro do nível do Acordo de Paris, 1,5 graus. E a gente precisa começar a colocar isso para funcionar. No nosso caso aqui, a discussão que eu estou, que diz respeito à agricultura, a gente está trabalhando exatamente isso. Quais são as ações que a gente precisa para adaptação na agricultura? A agricultura é vulnerável ao clima, é vulnerável à seca, à chuva em excesso, a todas as mudanças climáticas. Então, como que a gente protege a agricultura dessas mudanças a partir de ações de adaptação? E como que a gente financia esses projetos, esses planos. Como, por exemplo, o Plano ABC que a gente tem no Brasil. Sim. Né, que é um plano que fala da adaptação para a agricultura e traz um monte de elementos de sustentabilidade para a nossa agricultura, mas que a gente precisa avançar isso e a gente precisa mostrar para o mundo isso que a gente está fazendo, até mesmo como benchmarking, para que outros países também assumam essas tecnologias como tecnologias factíveis para a gente manter a segurança alimentar global. O Marcelo Pasquini é o head de sustentabilidade do Bradesco. Esse tema ganhou uma proporção tão importante em todas as companhias e no Bradesco não é diferente. Então foi criado aí vamos dizer, uma área totalmente voltada para a sustentabilidade e ele fez aqui, participou de 2 painéis hoje aqui na Innovation Zone, aqui na nossa COP27. Marcelo, em primeiro lugar, obrigado pelo seu tempo, é um prestígio para mim poder falar com você, viu? O prazer é todo meu, Carlão. Show de bola. Escuta, que impressões, antes da gente começar a falar um pouco aqui mais oficialmente, muito bom esse evento, hein? Esse evento é o principal evento de mudanças climáticas do mundo, né? É um evento que é patrocinado pelas Nações Unidas, né? Pela ONU, e onde a gente tem discussões, num primeiro momento, de todos os órgãos públicos, né? Então os países mandam seus representantes aqui para fazer as negociações a respeito do clima, para poder fazer todas as divulgações de compromissos e acompanhar os compromissos que estão acontecendo. Mas existe também uma agenda paralela, que é das empresas, dos bancos e tudo mais, para acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo em relação a mudanças climáticas e para poder interagir entre eles mesmos para conseguir ter mais efetividade de todos os planos e todas as necessidades que a gente vai ter que desenvolver ao longo dos próximos anos. Pois é, e aliás, falando em efetividade, esta aqui é a COP da implementação, assim ela está sendo chamada aqui. Até o presidente da ONU fez um discurso, que até falo que o discurso dele foi um discurso duro, né? Falando contra o que eles chamam aqui de os greenwashing, né? O verde de faz de conta, né? Acabou essa era e eu acho que isso é muito bom, né, Pasquini? Tem que ser duro mesmo, porque no fundo a expectativa que se tinha era de conseguir restringir esse aumento de temperatura até 1,5 graus, né? Cada vez é mais difícil a gente pensar nesse 1,5 graus de aumento de temperatura, né? Ele está muito mais para 2 graus e pouco. E cada 0,1 de temperatura que aumenta, a gente tem outros efeitos de mudanças climáticas que são bem realmente relevantes, né? Quando a gente pensa no agronegócio, por exemplo, esse aumento de temperatura ele pode trazer mudanças como, por exemplo, mais seca em determinadas regiões, mais chuva em outras regiões, padrões diferentes, né, de clima que podem acabar atrapalhando colheita e assim por diante. Então a gente precisa ver como é que a gente consegue lidar com essas questões, seja do ponto de vista, quando a gente pensa nas outras indústrias, reduzindo emissões de gases de efeito estufa para que a gente consiga realmente reduzir o tamanho dessas mudanças climáticas. E quando a gente pensa, por exemplo, no agronegócio, vendo onde é que a gente tem que criar resiliência, seja resiliência hídrica, seja adaptação para que essas condições mais adversas possam ser melhor navegadas por todo o setor do agronegócio, né? E para que a gente ganhe até uma vantagem competitiva, porque o Brasil já é uma grande potência agro e ela pode estar cada vez mais forte no mundo inteiro também, porque as mudanças não afetam só a gente, afetam todos os países e a gente pode aproveitar e ter realmente um posicionamento cada vez mais forte nesse setor. Agora me explica então, agora vamos detalhar um pouquinho mais para o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão, o que é a IETA, como é que ela surgiu, como é que ela é hoje, quem são os membros, fala um pouquinho dessa entidade. Maravilha. A IETA ela é uma associação que surgiu lá na época do Protocolo de Kyoto, em 1999. Algumas empresas e organizações internacionais elas se juntaram com a expectativa de que
o comércio de emissões seria o meio mais eficiente da gente fazer a nossa transição climática. No final, fazer isso de uma forma individualizada acaba não sendo a forma mais eficiente. Então, se pensou em criar uma associação que pudesse estudar e pudesse auxiliar as empresas a fazer um processo de transição para uma economia de baixo carbono, trabalhando com as emissões de carbono e o comércio de emissões de carbono nas diferentes partes do mundo, até porque a atmosfera é uma só, então muitas vezes onde você está poluindo não necessariamente é onde você precisa reduzir essas emissões. E é essa que é a lógica que a gente busca trabalhar, na busca de um comércio de maior liquidez, um comércio mais integrado, em que ele possa, de fato, gerar maior eficiência econômica nesse processo de transição. Quando a gente está falando de comércio de carbono, comércio em si é uma palavra que a gente só pensa o seguinte: é uma empresa vendendo para um consumidor ou é uma empresa vendendo para outra empresa. No caso do carbono, como é que isso está estabelecido? O que se vende, aonde se vende, como é que é isso? Bom, o mercado de carbono ele não é um só, são os mercados de carbono, né? A gente tem um mercado voluntário, a gente tem um mercado regulado, e a gente tem o mercado do artigo 6, que hoje a gente está trabalhando bastante na operacionalização desse mecanismo aqui na COP. Inicialmente, o mercado voluntário são empresas e empresas trabalhando basicamente de forma independente, em que elas geram as próprias reduções e comercializam essas reduções com empresas que querem abater as suas emissões. Só que é um mercado voluntário e é um mercado que tem também mecanismos de verificação independentes que não necessariamente estão relacionados com governos. E a gente tem um mercado regulado, que não é um mercado em que todos os países têm, então isso depende de como que a política está evoluindo em cada país. São coisas que não são fáceis de serem definidas, porque precisa de infraestrutura, precisa também de uma vontade política, isso impacta também as questões econômicas do país, então elas precisam ser bem avaliadas na hora da implementação. Cada país é um país e não tem uma receita única para todos. Mas é uma forma de você facilitar esse processo de buscar a redução das suas emissões, para que se atinja as suas metas climáticas, que foram definidas lá no Acordo de Paris de 2015, na busca da gente conseguir chegar no final do século com o máximo de 1,5 de emissões de aumento de 1,5 de graus de aumento de temperatura, né? E tem o mercado do artigo 6, que aí seria países transacionando crédito de carbono entre países. Claro que isso, na prática, ela se daria também a partir das empresas que estão trabalhando na redução dessas emissões e também nas empresas que têm interesse em comprar essas emissões. Mas os países, eles teriam uma participação efetiva de autorizar esse processo, no sentido que isso seria contabilizado não para NDC do país, mas seria contabilizado para NDC do outro país. Então teria que haver uma redução nessas emissões do país anfitrião, né? E depois teria que justamente haver uma compensação relativa a esses créditos no outro país, para que não haja uma dupla contabilidade. É isso que a gente está trabalhando aqui na COP para implementar, e espero que a gente consiga evoluir esse ano. Isso não é um assunto, vamos dizer assim, é um assunto relativamente complicado, não é não? Isso é um assunto bem complicado, tem bastante desafio, a gente ainda tem bastante trabalho pela frente, mas as coisas estão evoluindo e estão evoluindo rápido. Eu acho que esse que é a grande mensagem que a gente tenta passar aqui para todo mundo que a gente está se relacionando aqui na COP, é que o Brasil tem uma oportunidade muito grande para ser um ator importante nesse mercado, e esse mercado pode trazer muitos benefícios, não somente em termos ambientais, mas também econômicos. Falei aqui com o Pedro Venzon, que é analista de política da IETA, que é a Associação Internacional do Comércio de Emissões. É isso? Agora acertei, né, rapaz? Acertou. Perfeito. Maravilha. Obrigado. É isso aí, gente. Esse Fala Carlão vai ficando por aqui. Você vê que é um assunto bastante complexo, mas é um assunto que vai estar na pauta aí com certeza dos próximos anos. E eu espero que essa entrevista tenha contribuído para você ficar um pouquinho mais atento sobre isso. Obrigado pela sua presença. A gente vai se falar, a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Valeu! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.